nasceu na sua vida de novo, e toda hora Ele está nascendo, e todo dia Ele está ressurgindo na sua vida. E isso deve ser motivo para a glória do Senhor, saber que Ele está na nossa vida, Ele está dentro de você nessa manhã. Glorifique a Deus, porque é aí que Ele se encontra, dentro de você. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria nessa manhã, o pastor nos deu a missão de nós, eu digo missão porque eu sou do quartel, a gente já está acostumado a receber missão, de trazer uma palavra sobre missões, né? E eu queria convidar os amados irmãos, em nome de Jesus, aproveitarmos que estamos de pé nessa manhã, né? E missão, irmão, tem tudo a ver com Páscoa. Tem tudo a ver com Páscoa. Tudo a ver com morte, renascimento, ressurreição de Cristo, né? Tem tudo a ver com a vontade de Deus para com o seu povo. A vontade de Deus para com o seu povo é que ele seja um povo missionário, né? Que leve as boas novas àqueles que precisam. E não precisamos ir para longe para isso não, meu querido. Você pode fazer missão do lado da sua casa. Você pode fazer missão no seu trabalho. Você vai ver isso na palavra de Deus em nome de Jesus. Eu convido os amados irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Jonas, né? No livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1 até o versículo 4. Eu pediria que o nosso irmão, se pudesse colocar no painel para os irmãos poderem também acompanhar. E também, em seguida, nós leremos também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir também do verso 1 até o versículo 4, e depois o versículo 14, ou 14, como queiram, alguns, né? Os dois estão certos. Amém? Então, Jonas, capítulo 1, verso 1 ao versículo 4, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 1 ao 4, e depois o versículo 14. Amém, irmãos? Vamos acompanhar a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, amados, em nome de Jesus. Atos capítulo 27, versículo 1. Atos capítulo 27, versículo 1. Atos dos Apóstolos é um livro histórico, irmão, né? É um livro que conta os atos da igreja, né? Da igreja, e eu fico feliz de ver o crescimento dessa igreja, irmãos, né? Nós temos acompanhado, vim congregar com o pastor, e eu me sinto feliz de participar junto com os irmãos dessa igreja, ver o crescimento dessa igreja, o quanto Deus tem abençoado este povo neste lugar. Amém? Né? Daqui a pouco, cada um faz a sua história. Aqui está a história inicial da igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte para a honra e a glória de Jesus. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte augusta. Embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos, diga comigo em nome de Jesus, os ventos eram contrários. Amém, irmãos? Versículo 14. Mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroarquilão. Amém? Euroarquilão. Vamos ler só até aqui em nome de Jesus. Curva a sua cabeça em nome do Senhor. Amado Deus, soberano Pai, graças te damos nessa manhã, Senhor. Nessa manhã importante, nessa manhã singular, Senhor. Nunca mais haverá outra manhã como esta.
E hoje nós temos a alegria de estarmos na tua casa, Senhor, de podermos trazer esta palavra a este povo abençoado, de podermos, ó Deus, desfrutarmos da tua graça, de ouvirmos, ó Deus, a tua voz sobre nós. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que venha sobre a tua amada igreja nesta noite, que entra, Senhor, de maneira poderosa em cada coração, em cada vida, e que mude vidas nessa manhã, que vidas sejam renovadas, que vidas sejam transformadas, Senhor, que o teu poder seja manifesto em cada coração, em cada alma. Senhor, que cada um que nesta manhã ouvir esta palavra, Senhor, que não é minha, mas é tua, Senhor, ela possa ser eficaz em cada alma, Senhor, transformar cada coração. Ó Deus, que nós possamos sair daqui com um entendimento melhor da tua palavra, e que possamos, através dessa palavra, Senhor, manifestar a sua glória a este mundo. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, venha sobre nós, nos use, Senhor, somos apenas instrumentos seus, Senhor. Nós te pedimos nesta hora, Senhor, e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém, Senhor. Poder sentar em nome de Jesus. Amados, a palavra que lemos para os irmãos, no livro de Atos, no livro de Jonas, capítulo 1, a qual muitos, desde novo, desde criança, a maioria sempre ouve as histórias, de Jonas, que foi engolido pela baleia, e aquela coisa toda. E isso, irmãos, ela sempre nos traz uma reflexão muito importante, porque Jonas, ele não foi um grande exemplo de missionário. Mas eu queria nessa manhã fazer um paralelismo, fazer 2 pontos, eu queria que nessa manhã dar esse tema, essa mensagem de missionários na tempestade da missão. Podem ter certeza, amados, que Jonas, ele era um homem de Deus. Jonas não era um qualquer, não, amados. Ele tinha temor do Senhor. Ele era um homem de Deus, era um profeta do Senhor. Ele tinha um chamado de Deus para fazer a obra. Mas muitas vezes, amados, às vezes, por algum motivo, nós não obedecemos à voz de Deus. E eu queria nessa manhã fazer uma comparação entre Jonas e Paulo. Por quê? Porque eles passaram por situações similares. Como no texto que nós lemos na Bíblia Sagrada, Jonas, Deus havia mandado Jonas ir para Nínive, a capital do reino assírio. A Síria na época era um grande império, ele estava começando a se expandir, Foi um dos impérios mais violentos que teve na face da terra. Era um povo sanguinário, era um povo adúltero, era um povo corrompido pelo pecado, e Deus emitiu a sua sentença. Deus falou para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive, capital da Síria, pregue contra ela e diz que eu vou destruí-la em 40 dias. E Jonas, ele, contrário àquilo que Deus determinou, ele não fez nada disso. Ele entra num navio, que vai para Tarsis. E aí, pesquisando, por que Tarsis? Por que Jonas quis ir para Tarsis? Irmãos, Tarsis é uma cidade, segundo os historiadores, uma cidade provavelmente no litoral da Espanha. E era o lugar mais longe que os israelitas sabiam que existia. Ele queria, na verdade, ir para bem longe, como se ele pudesse se afastar de Deus, ficasse escondido, sem que Deus o achasse naquele lugar, Mas nós vemos que Deus tem as suas vontades. Deus poderia chamar outro missionário, Deus poderia chamar outra pessoa para pregar a palavra em Nínive, mas Deus queria que Jonas fosse para Nínive. Deus queria que Jonas pregasse aquela palavra. Deus queria que Jonas manifestasse a glória de Deus naquele lugar. E a Bíblia nos diz que quando ele pegou o navio para Tarsis, ele foi para Jope. Jope é uma cidade do litoral ali do Oriente, perto, cerca de 100 quilômetros ali de Jerusalém. Ele saiu para Jope para pegar o navio para Tarsis, para ir para o litoral da Espanha, para bem longe, o mais longe que ele conhecia. A Bíblia nos diz, irmãos, que veio uma tempestade. E aí, nesse ponto que eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. As tempestades sempre virão as tempestades, Mas a diferença é como você está diante da tempestade.
Eu quero neste momento fazer um paralelismo dar uma pausa aqui e ir lá para o livro de Atos dos Apóstolos, que ele diz o seguinte: Paulo, nós vemos que o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, um homem que tinha também o chamado missionário, Paulo foi chamado apóstolo dos gentios, porque a sua vida toda, desde a sua conversão no caminho de Damasco, a sua vida toda foi focada em pregar para gentios. E ele sofreu grande perseguição, principalmente dos judeus, porque ele teve a compreensão completa, né, no sentido mais amplo, do evangelho, que até os próprios apóstolos da época não tiveram. Porque os apóstolos, por eles serem judeus, quando alguém aceitava Cristo, eles queriam que ele seguisse também os costumes judaicos. Era natural. O próprio evangelho teve a sua base, né, vamos dizer assim, teológica, a sua base doutrinária, uma parte saindo do judaísmo, mas eles queriam impor que os gentios também cumprissem todo aquele rito que era imposto aos judeus. E o apóstolo Paulo não entendeu assim. Ele entendeu que os gentios, que somos nós, né? Quem não é judeu é gentio. Aqui eu abro um parênteses e dizer o seguinte: para Deus, irmãos, existem 3 povos bem definidos na terra, muito definidos, porque para esses 3 povos tem promessa: judeu, né? Igreja e gentio. Nós não somos apenas gentio, nós somos igreja. Você é salvo, liberto pelo poder do nome de Jesus. Você está debaixo da promessa de Deus, de que eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Essa é a promessa da igreja. Essa promessa não está sobre o judeu, não está sobre o gentio, mas está sobre a igreja, né? Existe promessa dos judeus, existe promessa dos gentios também. Porque aquele que não faz a vontade do Pai continua na mesma posição. Então, para Deus existem 3 povos: igreja, judeu e gentio. Eu queria focar aqui, irmãos, na última, vamos dizer assim, na última vez que Paulo embarcou, né? Quando Paulo, após a sua 3ª viagem missionária, tinha cumprido tudo aquilo que Deus determinou para ele. E Paulo tinha um desejo, amado. Paulo tinha um desejo de pregar, de levar a palavra. O coração de Paulo ardia pela obra missionária. O coração de Paulo ardia quando falava em missões. Paulo não conseguia ficar parado ao ver tantas pessoas morrendo sem Cristo, sem esperança. E ele sabia que a esperança estava nele, porque nele estava o Espírito de Deus. E como homem fluente em diversas línguas, ele sabia que ele tinha condições de fazer a diferença. E Deus o vocacionando, né? Louvado seja Deus, inicialmente com Barnabé, e depois Barnabé foi para outro caminho, ele foi para outro caminho, né? Que é outra coisa. Ele continuou pregando, falando, levando a preciosa semente àqueles povos da Ásia, da Europa. Ele não tinha limitações para Paulo. Paulo não tinha limitação física. Paulo era um homem livre para pregar o Evangelho de Cristo. E nós louvamos a Deus que devemos também estar livres para pregar o Evangelho de Cristo, aonde quer que esteja. Não devemos ter vergonha. Paulo, certa feita, falou assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação, primeiramente dos judeus, mas depois do grego. Devemos entender que Deus nos chamou, meus amados, para levar essa palavra. Deus nos chamou para levar essa preciosa semente. Estamos aqui nessa manhã porque Deus nos vocacionou, a todos, sem exceção. Não apenas o pastor Roberto, não apenas a pastora Elza, não apenas os pastores e líderes dessa igreja, mas a todos os irmãos. Todos somos chamados e escolhidos para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Paulo, ele entra no navio. Paulo, ele resolve ir para Jerusalém, E quando ele resolve ir para Jerusalém, acontece uma coisa. Várias vezes o Espírito Santo mandou dizer a Paulo, através de profetas, através dele mesmo, que também ele era um profeta, ele tinha essa certeza: olha, se você for para Jerusalém, você vai ter problema em Jerusalém.
Uma das passagens se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, em diante, que diz o seguinte: e no dia seguinte, partindo dali Paulo, nós que estávamos chegando a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, irmão, o evangelista era um dos 7 que foram chamados para diaconado, no começo do livro de Atos. Ficamos com ele, e este tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, né? Não eram profetas, mas profetizavam. Tem diferença, amém, irmãos? Tem o chamado para profeta e tem aqueles que profetizam, que é o que acontece hoje, né? Através do Espírito Santo. E demorando-nos ali, por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágapo. E esse profeta, irmãos, ele fez o seguinte: e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. Versículo 12. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes tanto, nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Os irmãos começaram: Paulo, não vá para Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Amém, igreja? O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem de posição, ele sabia o que queria. E diante dessa palavra ele foi para Jerusalém. E cumpriu-se aquilo que o Espírito Santo havia falado por meio do profeta Ágapo e de vários profetas e de vários irmãos, né, que foram levantados por Deus para avisar a Paulo do que iria acontecer com ele. Não dizendo que ele não deveria ir, mas que sim, que lá iria esperava ele cadeias e tribulações. Mas ele dizia que, né, não estou pronto, não só somente a ser ligados, mas a morrer por este evangelho. E por causa disso ele partiu para Jerusalém. E não aconteceu diferente, ele foi preso, né, pregando a palavra do Senhor, falando a vontade de Deus. Os judeus, né, da época prenderam a Paulo, levaram Paulo às autoridades locais, e ali Paulo foi apelando para César, porque Deus falou para ele: olha, como você pregou, falou da minha palavra em Jerusalém, importa que você leve a minha palavra também a Roma. Eu vou te mandar a Roma. E Paulo, cumprindo a vontade de Deus, ele apela para César, e aí sim, ele é conduzido a este navio. Quando Paulo entra no navio, irmãos, olha a diferença. Enquanto Jonas procurava fugir da vontade de Deus para a sua vida, muitas vezes nós fugimos, irmãos. Esquecemos que devemos dar atenção, atentar para a voz do Espírito Santo que está na nossa vida, porque Ele fala conosco. Ele fala com você, Ele fala comigo. Deus está dentro de nós, irmãos. E através do seu Espírito Santo, Ele conduz os nossos passos. Ele estará sempre falando com você, sempre te conduzindo, sempre te trazendo um entendimento do que Ele quer na sua vida. Amém, irmãos? Ele nunca vai deixar você sozinho. Amém? Você nunca estará só. Mas eu estou sozinho num quarto. Não, não está. Ali está você, ali estará o Pai, ali estará o Espírito Santo, ali estará Jesus, Ele estará sempre com você. Porque aonde você estiver, Ele estará contigo. Amém? E naquela hora, enquanto Jonas partia para longe, para Tarsis, irmão, por fim do fim, né? Ele estava partindo por fim do que ele conhecia na terra. Jonas estava buscando a vontade de Deus, indo para Roma, para a prisão, para morrer. Ele morreria em Roma. Ele sabia disso, mas ele foi para fazer a vontade de Deus. Ele foi para cumprir o propósito do Senhor. Deus queria que ele fosse para Roma para testificar para aquelas autoridades, para o povo romano, que existe um único Deus, que é soberano na terra e no céu, e que tem toda a autoridade e todo o poder, porque todo o poder foi lhe dado no céu e na terra.
Amados, há uma grande diferença entre nós obedecermos à vontade de Deus e nós fugirmos da vontade de Deus. Porque quando nós obedecemos à vontade de Deus, todas as coisas contribuem, todas as coisas são favoráveis. Ainda que aparentemente, muitas vezes pode parecer que você esteja ali num furacão, como aconteceu com esses amados irmãos, né? Eles entraram nos navios, né? Cerca de 800 anos de diferença de um para o outro, um para fazer a vontade de Deus e o outro para fugir da vontade do Senhor. Mas toda vez que você se propõe a fazer a vontade de Deus, Deus, Ele honra a sua fé. Deus, Ele honra o seu propósito. Se o seu propósito está alinhado à vontade de Deus, Deus, Ele vai fazer com que as coisas contribuam para que aquilo ocorra da melhor maneira possível e você possa fazer a vontade dEle na sua vida. Se você buscar a vontade de Deus, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam de maneira favorável a você. Jonas, ele foge. E aí começa a decadência de Jonas. Quando ele foge, irmãos, a primeira coisa que acontece com ele desce, né? E Jonas tem 3 quedas. 3 quedas acontecem ali. A primeira, que ele tenta descer para Jope. Ele desce realmente para Jope. Ele vai até Jope, né? Ele sai da sua terra, ali em Israel, e vai para Jope, que é uma cidade litorânea. Lembremos que Israel, irmãos, não tem mar. Não tem mar, né? O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, mas Israel não tem mar. O litoral, na verdade, era outras nações que habitavam ali. E ele sai da sua terra e vai para uma outra cidade para pegar um navio para fugir. É a primeira descida dele. A segunda descida, irmãos, é quando ele chega no navio. A Bíblia nos diz que Jonas paga a sua passagem. Ele vai para o porão do navio. E depois, irmãos, no porão do navio, quando vem a tempestade e que ele é lançado ao mar, ele faz a sua última descida. Ele vai para onde? Para a boca do grande peixe. Irmãos, eu abro aqui um parênteses aqui para dizer aos irmãos o seguinte: a Bíblia fala de grande peixe, não fala de baleia. Não fala de baleia, né? A Bíblia fala de um grande peixe. E é uma passagem que a Bíblia diz que o livro de Jonas, na verdade, a Bíblia não, mas há pessoas que entendem que o livro de Jonas é uma parábola, que não é algo literal. Eu não concordo com isso. Por quê, irmãos? No livro de Mateus, né? Mateus capítulo 12, por favor, irmão, se puder colocar. Mateus capítulo 12, verso 39 ao 41. Jesus Cristo, ele faz menção ao livro de Jonas. Mateus, irmãos tão bom, né? Já vão direto para a Bíblia, isso aí, né? Está igual os crentes de Beré, é isso mesmo, irmão, né? Os crentes de Beré, quando Paulo pregava, abria as escrituras para verificar se aquilo que estava sendo pregado estava de acordo com aquilo que estava sendo escrito, que é aquilo que estava escrito na palavra de Deus. No livro de Mateus capítulo 12, verso 39, diz assim: mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, né? Pode continuar, irmãos. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém, irmãos? Então veja, os ninivitas se levantarão, olha só, irmãos, veja como é que o texto está bem encaixado. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui quem é maior do que Jonas. Veja, amados, que este texto bíblico sagrado, Jesus Cristo se reporta a ele, não como uma parábola, não, amados, mas como um fato histórico. Ainda que possa parecer impossível às pessoas, né, um ser humano ser engolido por um peixe, e depois de
3 dias no ventre desse peixe, ele ser vomitado, né? Que foi o que aconteceu com Jonas, ele foi vomitado naquela praia de Nínive. Irmãos, entenda o seguinte, eu até pesquisei, e pesquisando na internet, né, vê que isso já aconteceu. Se os irmãos pesquisarem lá, vai ver. Tem fatos ali de marinheiros que foram engolidos por... Tem 3 grandes peixes que eu vi que se encaixam dentro da descrição ali, que não precisam ser esses também, irmãos. No mar existem seres ainda que não foram catalogados, que habitam nas profundezas. Mas 3 grandes peixes dariam para... Seriam o tubarão-baleia, né, que tem cerca de 20 metros e pesa 70 toneladas. A baleia cachalote e o tubarão branco. Todos esses seriam peixes que facilmente engoliriam uma pessoa, ainda teria um amplo espaço para a pessoa sobreviver um tempo, um período ali dentro. Então, irmãos, cuidado, que muitas vezes as pessoas falam que as passagens bíblicas são falácias, são coisas que não se podem, não, isso aqui não existe. Cuidado, pesquisem, olhem, acreditem, porque eu acredito que está escrito aqui, irmãos. Não precisava ninguém falar nada, nem na internet. Eu acredito que está escrito aqui, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base de fé. Enquanto Jonas, irmãos, estava dentro daquela embarcação e havia descido 3 vezes, e aí eu faço aqui menção do Salmo 42, versículo 7, parte B, que diz que um abismo puxa outro abismo. Veja, irmãos, que quando você está fugindo, as coisas vão só piorando, mas quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, irmãos, as coisas começam a acontecer. Enquanto Jonas fugia da vontade de Deus, irmãos, Paulo, ele se apresentava pronto para fazer a vontade do Senhor. Quando veio aquele furacão, o Eurarquilão, que eu falei no versículo 14, irmãos, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos fala no versículo 20, 27, capítulo 27, versículo 20, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós não uma pequena tempestade. A parte final do versículo, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Irmãos, foi uma pequena tempestade, sim ou não? Não, foi uma grande tempestade. Nós temos algum marinheiro aqui dentro do templo? Eu acho que marinheiro aqui, só eu fui marinheiro. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que eu já vi nessa terra é o mar quando ele começa a ficar um pouco bravo. Eu não tive oportunidade de pegar um mar bravo, pastor, mas eu peguei um mar um pouco mais agitado. E eu digo aos irmãos, ninguém consegue ficar em pé. Ninguém consegue ficar bem, porque aquilo balança, aquilo só falta virar, parece até uma montanha-russa. Mas você imagine uma montanha-russa, você direto nela, o dia inteiro, aquilo balançando de uma forma terrível. E eu peguei uma marolazinha, né? Em relação a essa tempestade, eu peguei uma marola. Eles pegaram uma tempestade, né? Não num navio como hoje, de ferro, de metal, com toda uma estrutura, com todo um suporte, não, meus amados, mas com um navio de madeira, frágil. E a Bíblia nos diz, eu quero só esse final desse versículo, fugiu toda a esperança de se salvar. Não havia esperança mais. Mas eu quero dizer uma coisa, existia esperança sim, porque ali estava um homem de Deus naquele lugar. Enquanto Jonas fugia de fazer a vontade de Deus, e era a causa, né, era o responsável por aquela tempestade. Irmãos, aquela tempestade não veio senão pela desobediência de Jonas. Porque quando Jonas foi orientado para ir para a cidade de Nínive, ele fugiu.
E Deus, para que ele cumprisse a sua vontade, para que desse uma outra oportunidade de ele se arrepender e cumprir a vontade do Senhor, Deus mandou a tempestade, sim. Paulo também estava embarcado, cerca de quase 1000 anos depois, mas para fazer a vontade de Deus, e para fazer a diferença, para ser diferente. O crente tem que ser diferente, o evangélico, ele tem que ser diferente, ele não pode ser igual, nós não podemos ser igual, não, nós temos que ser diferente e fazermos a diferença. Paulo, ele entrou naquele navio, irmãos, para fazer a vontade de Deus, já começa aí. E naquele momento agora, Paulo era a única esperança daquela tribulação, daquela tripulação. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jonas desceu para dormir. Olha que coisa interessante. O navio balançando quase aí na pique. Jonas estava indiferente, irmãos. Jonas não estava preocupado se ele iria morrer. Sabe por quê? Ele era servo de Deus. Ele sabia que a hora que Deus quisesse, ia tirar a vida dele. Então ele entrou no navio sabendo que estava fugindo do Senhor. Mas foi para lá dormir e descansar. Indiferença. Indiferença a quê? Indiferença a quê, irmãos? Depois nós vamos entender o porquê que Jonas fez isso. Ele foi indiferente. Ele demonstrou pouco amor, a sua própria vida também. E a vida daqueles que estavam ali com ele. Né? Cerca de 200 homens, que é uma guarnição de um navio, né? Da época. E estavam ali, a ponto de morrer. A Bíblia nos diz, amados, que a palavra do Senhor nos fala que aquele tempestade foi tão terrível que aqueles marinheiros que não eram crentes começaram a cada um clamar o seu Deus e tiraram sorte. Mas, e aí a sorte, quando acharam Jonas dormindo. Enquanto Jonas dormia, amados, Paulo, ele estava lá, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, para que Deus tivesse não só misericórdia da vida dele, mas misericórdia de todos aqueles que estavam com ele. A Bíblia diz isso, ele orava e jejuava. Amados, Deus, ele separou para nós uma obra. Deus preparou para cada um de nós uma obra que ela deve ser feita com a maior diligência possível. Deus separou para você algo muito especial. E cada um aqui nessa terra, né, pastor, tem a sua missão. Todos, sem exceção aqui, todos que estamos aqui nessa manhã, todos aqui têm algo a fazer para o Senhor. E Deus, ele se alegra com cada um, quando cada um faz a sua parte nessa terra. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele orava e buscava a face do Senhor, para que Deus viesse poupar aquela tripulação. E naquele momento, irmãos, o anjo do Senhor apareceu para Paulo. Lá no versículo, abre aí para nós em nome de Jesus, capítulo 27, versículo 23, melhor, versículo 22. Atos capítulo 27, versículo 22 em diante. Amém. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Quantos pode dizer amém? Vamos falar de novo, irmão, só o finalzinho. Eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Tem um versículo que eu gosto muito na palavra de Deus, que é aquele: crê no Senhor e será salvo quem? Crê no Senhor? Crê no Senhor e será salvo? O que quer dizer isso, irmãos? Você é canal de bênção. Você pode fazer a diferença. Mas a minha casa não é salva. O meu marido, a minha mulher não é salvo. Mas a Bíblia diz que o homem crente, né, santifica a esposa não crente. E vice-versa. A mulher crente santifica o marido não crente. Irmãos, e aqui eu
a Bíblia nos amplia mais um pouco, dizendo o seguinte, que nós somos canais de bênçãos. Você é canal de bênção, meu querido. Deus preparou para você uma grande obra. Você pode fazer a diferença lá no seu trabalho. Você pode fazer a diferença na sua família, no meio da sua parentela, porque você é um servo do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus habita em vós. Creia, meu querido, que quando Deus nos chamou, Ele nos vocacionou. E Ele nos deu o Espírito Santo de Deus para nos direcionar. A Bíblia nos diz que naquele momento, irmãos, o ânimo, eles já estavam mais de 15 dias sem comer, aquela tripulação. E o que aconteceu? Eles tiveram um novo ânimo pela palavra do apóstolo Paulo. A tempestade, irmãos, era terrível. Eles iriam morrer, eles iriam sucumbir. Mas a Bíblia nos diz que Deus mandou o anjo e trouxe a palavra de refrigério e de esperança. Esperança. Eu quero dizer nessa manhã, não perca a esperança, amado de Deus. Deus tem separado para você uma porção nessa terra. Não significa que a porção seja material. Não, amado. Não é essa porção que Deus quer te dar apenas. Não. Mas principalmente aquela que vem do céu. Essa é a porção que nós temos que buscar. Deus tem algo para a tua vida, Deus quer fazer algo na tua vida, mas muitas vezes nós temos que tomar uma posição. Nós não podemos ser como Jonas, fugir das responsabilidades que Deus tem colocado sobre nós. Deus quer que nós sejamos como Paulo, que se apresenta pronto para fazer a obra de Deus em qualquer situação, até nas situações adversas principalmente. Deus quer que nós façamos a diferença nessa terra. Agora é fácil, irmão? Não. Hoje é culto de missões, aqui estão algumas bandeiras, né, simbolizando as nações que precisam ser evangelizadas, algumas, né, não dá todas aqui, né, pastor, são muitas. Mas certamente, irmãos, Deus espera algo de nós. Deus espera algo de mim, Deus espera algo dos irmãos, que nos apresentemos prontos para fazer essa obra tão maravilhosa. Irmãos, quando o apóstolo Paulo entrou naquele navio, ele avisou ao capitão daquele navio que a viagem ia ser turbulenta. A Bíblia fala isso, né? Mas ele era preso. Eles não acreditaram na palavra de um homem preso, né? Que estava sendo levado à justiça para ser julgado. Ele não acreditou. Mas a Bíblia, irmão, nos mostra que Deus, Ele honra a sua palavra, para que ela se cumpra. Então, naquele momento, irmãos, a Bíblia nos mostra isso. Que Paulo foi levado, né? E a Bíblia nos diz, irmãos, uma coisa maravilhosa. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós somos canais de bênção. Nós fazemos a diferença. O apóstolo Paulo, ele entrou naquele navio e fez a diferença. Por causa do apóstolo Paulo, a Bíblia nos diz que Deus poupou toda aquela tripulação. Toda. Não perdeu uma alma sequer. E olha que as situações eram bem complicadas. Por quê? Ali não tinham pessoas com o mesmo objetivo. Nós tínhamos naquele navio soldados, tínhamos naquele navio marinheiros, tínhamos naquele navio presos, né? Os soldados, eles têm ordem, que se o preso fugir, ele paga. Às vezes com a própria vida, principalmente naquela época. Então, quando a Bíblia nos fala que os soldados queriam matar os presos, está escrito, que os soldados queriam matar os presos. Mas veja, irmãos, como Deus foi tão misericordioso com o apóstolo Paulo e com aquela tripulação. Deus não permitiu que nada disso acontecesse. Aquela tripulação desembarcou na ilha de Creta, em segurança. O navio foi todo destruído, acabou-se o navio, mas aquela tripulação de soldados, de marinheiros, de presos, todos desembarcaram em segurança na ilha de Creta. E mais uma vez, Deus confirmou a sua palavra na vida do apóstolo Paulo, na vida do seu servo, dando a ele a vitória. Lembremos, irmãos, que Deus, Ele é fiel.
Deus permaneceu com Paulo ali naquela ilha, né? O apóstolo Paulo ele foi mordido por uma serpente, né? E as pessoas dali pensaram que ele iria morrer. Ele só sacudiu a serpente assim no meio do fogo e, como assim, deixa isso para lá. E nada aconteceu com ele. Naquela ilha ainda, Paulo oraria pelo chefe daquela ilha, pela pessoa responsável por aquela ilha, né? E o curaria de uma enfermidade. Veja que quando você está na vontade de Deus, você faz a diferença. Quando você está fazendo a vontade do Senhor, alguma coisa acontece diferente. Você quer ver o seu filho salvo? Faça a vontade de Deus. Você quer ver o seu marido salvo? Faça a vontade de Deus. Você quer ver o seu parente salvo? Faça a vontade de Deus. Mas tem que pregar, né? Você tem que orar, mas tem que pregar, né? Por favor, põe Isaías, capítulo 6, verso 8, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 6, verso 8. Irmãos, Isaías foi um profeta, que ele recebe seu chamado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, não podemos ficar indiferentes à vocação de Deus para nossas vidas. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, a Bíblia nos diz: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, e o que não crer será condenado. Né? Veja, amados, que ele não escolheu apenas os pastores, ele não escolheu apenas os diáconos, não que escolheu o ministério da igreja, a equipe de louvor, né, abençoada, não, mas escolheu a todos nós, para fazermos a diferença. Deus quer que você faça a diferença, Deus quer que você seja diferente, amém? Quantos podem glorificar a Deus por isso? E veja, amados, que Deus nos conferiu um privilégio enorme, né, pastor? Porque os anjos queriam fazer essa obra. Isso é uma obra de privilégio, ser portador das boas novas, de falar do evangelho de Cristo, de proclamar a vontade do Senhor. Deus te separou para uma grande obra. Creia que Ele é poderoso para cumprir, no tempo certo e na hora certa, nem antes e nem depois. Deus jamais virá, irmãos, atrasado. Deus não chega nem atrasado, nem adiantado. Amém, igreja? Deus só chega na hora certa. Deus jamais vai atrasar com você, irmão. Você não. Pode parecer que alguns o tenham por tardio, né? Não, mas não. Ele virá na hora certa em seu socorro. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria nesta hora, irmãos, convidar os irmãos a ficarmos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E queria botar aqui, pedir ao nosso amado irmão que colocasse 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, em nome de Jesus. Irmãos, quando alguém se afasta por algum motivo, se desvia do caminho do Senhor, aqui está o versículo que você nunca jamais deve esquecer em nome de Jesus. Vamos ler tudo junto em nome de Jesus? Vamos lá. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Amém? Quando tudo parecer perdido, não há esperança, fugiu a esperança. Jonas estava no ventre do peixe, irmãos. Jonas estava sem esperança.
já havia descido tudo o que ele podia descer nessa terra. A Bíblia nos diz que não havia mais esperança para Jonas, né? Mas talvez ele lembrou dessa passagem, pastor. Ele começou a clamar, ele começou a buscar. Eu imagino Jonas ali no meio de tanta coisa ruim ali dentro daquele peixe, mas ele sabia de uma coisa: havia esperança para ele. Deus estava vendo ele ali dentro do peixe. Deus estava vendo ele dentro daquele lugar. Era um lugar sombrio. Louvado seja o nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso. Eu quando penso nessa palavra, irmãos, eu me ponho na vida no lugar de Jonas. Talvez um dia, todos nós já fizemos assim. Quando aceitei a Jesus, pastor, eu tinha 15 anos. Morava numa favela. Morei a minha vida, 23 anos da minha vida em favela, no Rio de Janeiro. Eu tinha tudo para dar errado. Tudo para ser diferente. Nasci na Rocinha. Depois morei muitos anos no Morro do Cavalão, em Niterói. E por fim morei no morro chamado Morro Menino de Deus, em São Gonçalo. No centro de São Gonçalo, dos morros. Difícil. E lá no Morro Menino de Deus, Deus me chamou. E Deus me tirou daquela situação. Deus começou a fazer a diferença na minha vida. Começou a conduzir os meus passos. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Deus começou a dar outra direção, outros caminhos. E é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Deus quer fazer de você diferente. Talvez essa nação aqui, seja difícil entrar lá. Mas pode ter certeza, se você for com Jesus, você entra e sai. Creia que Deus ele é poderoso para mudar a tua história nessa manhã. Eu creio que Deus, irmãos, tem algo especial para você. Deus não te trouxe aqui em vão. Eu não sei se você está nessa manhã como Jonas ou como Paulo. Não importa. Importa você acreditar que Ele é contigo nessa manhã, que Ele tem algo para você, que Ele pode mudar a sua história. Comece a clamar ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Sararei a tua terra, mudarei, sararei a tua terra, curarei você. Ele está agindo na tua vida nessa manhã. Comece a clamar, meu amado. Comece a buscar o Senhor. Comece a fazer, Senhor, fala comigo nessa manhã. Senhor, muda a minha história. Comece a mudar a minha história, Senhor. Deus, tira todo embaraço que está na minha vida. Livra do meu pecado, daquilo que está impedindo no Senhor completar esta boa obra. Que eu possa fazer a diferença, Senhor. Que eu possa ser diferente nessa terra. Que eu possa mudar a minha história, a história da minha família. Senhor, quantas maldições vem te arrastando durante anos, mas Deus, nesta manhã Ele quer quebrar essa maldição através de você. Comece a clamar, meu querido. Comece a apresentar a sua família. Comece a apresentar o seu filho. Comece a apresentar o seu esposo. Comece a apresentar a sua esposa. E creia que Deus tem uma obra na vida dele, porque Ele é poderoso para cumprir essa obra. Xalabacá, suída nevasúbia. Lequentuída nevasebe. Chequene sabiná. Deus, entra no coração dos teus filhos. Comece a mudar, Senhor. Assim como Jonas esteve no ventre daquele peixe, assim como Jonas, Senhor, esteve ali preso, Senhor, sem nenhuma direção, mas ele lembrava que existia um Salvador, ele lembrava que existia um Deus. Louvado seja o teu nome. Que ainda que nós estivéssemos no fundo, muda a nossa história, Senhor. Muda a história do teu filho, muda a história da tua filha, Senhor. Que Ele possa, Senhor, fazer a diferença, Senhor, no seu trabalho. Que Ele possa fazer a diferença na sua casa, nos seus vizinhos. Meu Deus, comece a mexer a água, Senhor, nessa manhã. Comece a encher o teu filho do Espírito Santo. Comece, Deus, a mostrar para ele que tu és com ele.
Alashui Kandalabasubinai. Decalabasubinadarabasúbia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Mude a história do teu servo. Mude a história da tua serva, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Deus, nós te agradecemos. Senhor, muda a história dessa nação, Senhor. Ó Deus, dos nossos governantes, desse mundo, Deus, dessa cidade de fora. Senhor, contempla essa cidade, Senhor. Deus querido, continue livrando, Senhor, continue guardando teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que Tu és poderoso para operar maravilhas. Em nome de Jesus, ó Deus, aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra através dos tempos, ó Deus, e através dos séculos, ó Deus, a torna conhecida. Senhor, na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, porque ainda há esperança para o seu povo, ainda há esperança para essa terra. Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Oh, labaxaca, labaçuída, nebaçúbia. Oh, Espírito de Deus, aviva, Senhor, a Tua obra. Deus vivo, que nós possamos, ó Deus, ser diferentes. Que possamos, ó Deus, fazer a Tua obra de maneira com o coração quebrantado, com o coração contrito. Alamatecala baixuída nebaçúbia. Ela machequena basubina. Become nebasubi cantuída nebaxébia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Shequenda labasse comenehe. Alassomenecanda labasubinai. Aleluia, Jesus. Irmãos, que Deus continue abençoando essa igreja. Amém? Que Deus continue guardando a sua vida. E eu quero dizer para os irmãos nessa manhã: você faz a diferença. Creia nisso, irmãos, né? Nós fazemos as nossas escolhas. As nossas escolhas somos nós que escolhemos. Deus nos dá a direção, mas Ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos. Por favor, pastor, eu agradeço a oportunidade.